pessoal, vamos aqui para a 7ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai falar sobre a resistência do ar. Essas aulas, sobre a resistência do ar, elas estão relacionadas com o capítulo 2 do livro do Taylor, o livro de Mecânica Clássica, como eu apontei nas primeiras aulas. Aqui a gente vai estudar então o arrasto, ou a resistência do ar, que um fluido gera num certo objeto que está imerso nesse fluido e com um determinado movimento. Então, quando um objeto ele se move nesse fluido, ele vai sofrer essa força de arrasto, que se a gente supõe que essa força de arrasto seja oposta à direção do movimento, a gente vai ter que essa força de arrasto, que eu vou chamar de F, ela vai ser um vetor, tem direção e sentido, ela vai ser quem? Vai ser menos, aqui eu vou chamar de um F, de V vezes V chapéu. E aqui, antes de eu falar sobre essa expressão, eu vou desenhar aqui então o nosso objeto, Suponha que uma bolinha esteja aqui, que ela esteja com uma velocidade para lá, uma velocidade V. Ela tem o peso, dessa bolinha, e ela vai sentir a força de arrasto que a gente está impondo aqui, que seja oposta ao movimento. Então, oposto, de sentido oposto da velocidade, vai estar essa força de arrasto. Então, a gente tem aqui o seguinte, a gente vai ter que essa força de arrasto ela vai ser menos uma função que depende da velocidade na direção da velocidade. E esse sinal de menos está aqui para indicar que está no sentido oposto da velocidade, que é justamente como está representado o desenho daqui. No geral, essa função f de v ela é complicada. Então, se você quiser uma expressão para qualquer valor de velocidade, essa expressão f aqui ela é muito complicada. Mas a gente pode fazer uma aproximação para baixas velocidades. Então, para baixas velocidades, a gente pode, então, expandir essa nossa f de f em potências da velocidade. Então, aqui, expandindo em Taylor, fazendo uma expansão de Taylor aqui nessa função, a gente vai ter que essa nossa função que depende da velocidade, ela vai ser aproximadamente um valor a mais um valor b vezes a velocidade, mais um valor c vezes a velocidade ao quadrado, e assim sucessivamente. E se aqui a gente impõe que impondo que a nossa função, quando a velocidade seja nula, ela seja nula, ou seja, se o objeto está parado, ele não sente a força de arrasto, a gente vai ter dessa expressão daqui de cima, a gente vê que se V é zero, todos os termos a partir daqui, daqui para lá, eles vão sumir, porque são proporcionais a V, são potências de V, e vai ficar só esse A, então colocando esse F para zero, o A vai ter que ser igual a zero. Então, isso daqui nos implica que o A ele vai ser igual a zero. Aqui, a gente vai truncar essa expressão e a gente vai pegar só esses dois termos que eu escrevi aqui, ignorando os termos seguintes. Um jeito da gente explicar isso seria, eu estou indo até segunda ordem, um termo aqui de terceira ordem já vai ser muito pequeno, porque a gente está considerando velocidades pequenas. Então, algo pequeno ao cubo é muito pequeno. Então, a gente vai ficar com uma função v vai ser igual a, mas o a gente já viu impôs que seja zero, para essa condição aqui ser satisfeita. Então, a gente vai ficar aqui a nossa força de arrasto, ela vai ser, então, bv mais c vezes v ao quadrado. E aqui a gente pode escrever isso da seguinte forma, a gente pode escrever como sendo uma força de arrasto linear mais uma força de arrasto quadrática. Por que linear e quadrático? Simplesmente olhando as potências da velocidade. Então, a velocidade elevado a 1 é linear na velocidade, e essa outra força de arrasto é proporcional à velocidade ao quadrado, ou seja, ela é quadrática na velocidade. Então, aqui a gente tem essas duas forças de arrasto, linear e quadrática. Eu vou chamar essa expressão aqui de 1, que a gente vai utilizar mais adiante. Essa força linear que aparece aqui, então essa força linear, da onde que ela vem?
Aqui eu vou escrever simplesmente para vocês terem escrito aí certinho, né? Então, força de arrasto linear. Então, a gente tem essa nossa força de arrasto linear. E ela está ligada ao quê? Né? De onde que vem essa força de arrasto linear? Ela está ligada à viscosidade do fluido. Então, isso daqui está ligado à viscosidade. Viscosidade do fluido. E a nossa força quadrática, né? Então, força, aqui eu vou copiar essa parte daqui de cima. Então, a gente vai ficar com a força de arrasto quadrática. E essa força de arrasto quadrática está relacionada à inércia do fluido, né? E aqui, viscosidade do fluido. Então, a gente vai trabalhar com essas duas forças de arrasto. É razoável a gente pensar na nossa força de arrasto como sendo proporcional à velocidade, tendo em vista o seguinte: se a gente pensa que a gente está num carro, né, por exemplo, se você está num carro numa certa velocidade, digamos lá, está a 20 km por hora, você coloca sua mão para fora do carro, você não vai sentir tanto a resistência do ar. Mas se tiver a 200 km por hora, você coloca sua mão para fora, muito provavelmente sua mão vai ir lá para trás, né? Então, é natural a gente pensar que essa força de arrasto dependa da velocidade com que o objeto esteja se movendo nesse fluido. Então, fazendo só esse comentário, né, a gente pode passar aqui agora para, se a gente supõe que esse objeto que a gente está considerando no problema, ele seja esférico, né? Então, o que a gente vai ter? Para esse P barra é para objetos esféricos, a gente tem o seguinte. A gente tem, que eu não vou mostrar isso, mas a gente tem que o nosso Bzinho, que aparece lá na parte linear, ele vai ser dado por um beta vezes o D, e o nosso C, ele vai ser um gama vezes um D ao quadrado. Esse D que aparece aqui, ele é o diâmetro do objeto. Então, tendo o diâmetro do objeto, a gente tem isso daqui. E esse beta, ele é uma constante, que é dada por 1,6 vezes 10 a menos 4 newton segundos sobre metro ao quadrado. E o gama, ele é 0,25 newtons segundo ao quadrado sobre massa a quarta. Isso daqui está nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. E vale ressaltar também que em alguns casos, né, então em alguns problemas, a gente tem que essa força de arrasto é desprezível. Então, analisando o problema, você vê se a força de arrasto é desprezível ou não. A gente pode definir uma quantidade, né, que vai ser uma quantidade responsável por nos dizer se a gente tem um corpo sofrendo arrasto, qual é o arrasto que se destaca, né? Qual é o arrasto que tem mais influência sobre esse corpo com relação ao outro. Então, esse objeto que a gente define é o número de Reynolds. Então, aqui o número de Reynolds, né? Tá escrito errado aqui. É Reynolds. Esse número de Reynolds, ele vai ser um R. Ele vai ser definido como a força quadrática sobre a força linear. Então, se a gente calcular o número de Reynolds e esse número de Reynolds der muito maior do que 1, né? Isso daqui vai nos implicar, então, que a nossa força quadrática é muito maior do que a nossa força linear, né? Então, esse valor aqui é muito maior do que esse daqui. Mas se o nosso número de Reynolds der muito menor do que 1, isso daqui vai nos implicar que a nossa força linear, que agora vai ser muito maior do que a nossa força
quadrática. Se a gente supõe, então, esses objetos aqui, né, esses objetos esféricos, e a gente faz essa divisão, né, da força linear sobre a força quadrática sobre a força linear, ou seja, a gente vai pegar c vezes v ao quadrado, sendo c essa expressão daqui, e se a gente divide isso por b vezes v, que vai ser, então, o b essa expressão daqui, a gente obtém, né, para esses objetos esféricos, a gente obtém que o nosso número de Reynolds, então, para objetos esféricos, a gente obtém o nosso número de Reynolds como sendo gama d sobre beta vezes v, que, colocando os valores, né, de gama e de beta que eu apresentei ali anteriormente, a gente vai ter 1,6 vezes 10 ao cubo segundo sobre metro quadrado vezes d do diâmetro vezes a velocidade do objeto. Então, esse daqui é o nosso número de Reynolds. Para apresentar, então, agora alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vamos calcular o número de Reynolds para alguns objetos. Então, exemplos. Se a gente supõe uma bola de beisebol. Então, uma bola de beisebol. A bola de beisebol ela tem um diâmetro de aproximadamente uns 7 centímetros e suponha que ela esteja numa velocidade de 5 metros por segundo. Substituindo esses dois valores aqui nessa expressão de cima, a gente obtém que o número de Reynolds para a bola de beisebol é 560. Então, é um número grande, né? 560. Consequentemente, né, isso daqui nos leva que a nossa força quadrática é muito maior do que a nossa força linear. Agora, outro exemplo, uma gota de chuva. Uma gota de chuva ela tem um diâmetro de aproximadamente, coloque 1 milímetro, e suponha que ela esteja viajando a 0,6 metros por segundo. Substituindo ali, a gente vai obter que o nosso número de Reynolds ele vai ser de 0,96. Então, aqui a gente percebe que esse número de Reynolds ele deu um valor muito próximo de 1. Ou seja, a nossa força quadrática ela é comparável, é da mesma ordem da nossa força linear. E agora, um terceiro e último exemplo, a gota de óleo de Millikan, né? A gota de óleo que ele utilizou para fazer o experimento, né, para determinar a carga do elétron, ela tinha um diâmetro de 1,5 milímetros e ela viajou a uma velocidade de 5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo, né? E calculando, então, novamente o número de Reynolds, a gente chega em 12 vezes 10 a menos 8, que é aproximadamente os 10 a menos 7. Né? Então, aqui a gente percebe, né, como a gente discutiu, que a nossa força linear ela vai ser muito maior do que a nossa força quadrática. Então, era isso que eu tinha a apresentar hoje. Obrigado.